Agora vamos receber o diretor, superintendente do SEBRAE, Joaquim Cartacho, que traz um convite especial para vocês. Bom dia a todas e todos. Este bom dia não está global, não. Bom dia, pessoal. O Romo até acordou. Bom, para encurtar aqui a conversa, eu vou tomar emprestado aqui a saudação do presidente Beto e tomar emprestado aqui a saudação do secretário Elcio, para saudar todas e todas aqui que estão neste evento do Ceará Global. Eu vim fazer aqui um convite sobre o Encontro Internacional de Negócios do Nordeste. É a 20ª edição desse encontro que vai acontecer de 12 a 14 de novembro. Ele iniciou-se em 1996, 14 edições foram aqui no Ceará, na cidade de Fortaleza, e ele circulou aí do Nordeste e a gente está trazendo aí a 20ª edição para aqui, para Fortaleza, está retornando aí ao Ceará. Eu vou aqui logo fazer os agradecimentos, para não esquecer, né? Agradecer. Essa é uma realização do SEBRAE Ceará, do SEBRAE do Nordeste, dos SEBRAEs do Nordeste e do SEBRAE Nacional. Então, meus agradecimentos aqui aos apoiadores, a ADESE, a FIEC, o Banco do Nordeste, a Associação Comercial, a Apex Brasil, o Connect Américas, a FACIC, a FAEC Senar, Banco do Brasil, Caixa Econômica e as câmaras de comércio. Portugal, Alemanha, Itália, Americana de Comércio, Canadá e Holanda. Portanto, não é por falta de câmara, né, que o evento não vai deixar de acontecer. Mas antes de falar especificamente do evento, eu queria dialogar aqui com o meu amigo Elcio sobre a brilhante exposição que ele fez aqui, do ponto de vista dos pequenos negócios. Principalmente no encerramento da fala dele, quando ele alerta, né? Ele falou dos nossos slides aí, da castanha, do coco, né? Disso que compõe, vamos dizer assim, a nossa economia tradicional, né? O meu achismo é que nós estamos vivendo não uma crise. Porque se for uma crise, meu amigo Ricardo, a gente fica olhando para ela passa, né? Pega todos os manuais, dizem isso. Mas nós estamos vivendo uma transição, uma forte transição, né? E metaforicamente, eu sempre, quando falo sobre isso, eu digo para dar um aspecto visual a essa transição. Nós estamos saindo da cultura Flintstone para a cultura Jetson, né? E nós estamos num drama, né? E a cada dia isso vai se radicalizando, né? E não é possível você fazer essa transição instalando o dedo ou fazendo cavalo de pau. Precisamos encontrar aí uma metodologia, né, para que a gente pegue como é que o coco sai da sua situação hoje, como é explorado do ponto de vista econômico, e adquire uma nova situação nesse processo. Nós fazemos os negócios no e-commerce, né, Chico Barreto? A gente compra no e-commerce, mas na infovia. Mas a entrega é na rodovia, né? Portanto, se eu não tiver as rodovias com qualidade, ou pelo menos por um determinado tempo com qualidade, né, eu vou aumentar o custo da logística de entrega. É claro que as tendências dizem, né, que os nossos produtos serão entregues por drones, né, Maju? O drone vai chegar lá em casa e
entregar, né, a caixinha com o produto que eu comprei. E os pequenos negócios nesse processo, no caso do Brasil, e não é muito diferente dos números do resto do mundo, eu gosto sempre de sublinhar, a gente precisa ter um olhar, dar uma prioridade para os pequenos negócios que, né, ao longo aí dos 40 anos que o Elcio registrou, né, me parece que ainda não nos demos conta de que, né, os pequenos negócios representam 98% do CNPJ no Brasil. E quando se olha para a política econômica, é só por 2%. Ou é prioritariamente por 2%. Só que esses 98%, né, do CNPJ no Brasil representam ou são responsáveis por 52% dos empregos formais. Não é informal, não, é de carteirinha assinada. 27% do produto interno bruto, com todos os problemas que sejam esses percentuais, né, são gerados pelos pequenos negócios. 40% da massa salarial estão nos pequenos negócios. 55% pesquisa publicada pela Folha de São Paulo há uns 15 dias, 55% do primeiro emprego do jovem acontece pelo pequeno negócio. Então, isso precisa ser tratado, né? Eu, por exemplo, gostaria muito que o Ceará 2050 tivesse um capítulo dos pequenos negócios no Ceará. Né? Sim, dos pequenos negócios do Ceará. Não, já falei do Mar, já falei do César, estou só esperando que a gente, né, diz assim, ó, um capítulo aí, o César está coordenando um plano de desenvolvimento econômico do Ceará, por um capítulo em pequenos negócios, nem que seja 3 parágrafos, para a gente colocar essa discussão na agenda. Né? Então, isso são questões relevantes. E o nosso encontro internacional de negócios do Nordeste é para esse encontro é para os pequenos negócios. Né? E, no caso, 3 setores da economia dos pequenos negócios vão estar nas rodadas de negócios entre os pequenos negócios do Nordeste que vão, né, se inserir no mercado internacional. Nós vamos ter cerca de 150 pequenos negócios, cadê os números? 150 pequenos negócios nordestinos. Né? A nossa perspectiva aqui é que 6 de Alagoas, 25 da Bahia, 53 do Ceará, 10 do Maranhão, 10 da Paraíba, 20 de Pernambuco, 6 do Piauí, 15 do Rio Grande do Norte e 5 de Sergipe, né? Numa articulação para venderem seus produtos e serviços para o mercado internacional. Esses segmentos são alimentação e bebidas, cosméticos e moda. Então, esses 3 segmentos vão estar de 12 a 14 de novembro, né, no Centro de Negócios do Sebrae, realizando aí as rodadas de negócios, fazendo negócios no mercado internacional. Então, deixo aqui o convite para todas e todas que forem participar das rodadas, tem até o dia 31 de agosto para realizar suas inscrições. Já disseram que o meu tempo está para mais do que esgotado. Um abraço a todos e viva o Ceará Global!